para juntos aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Abre a Bíblia no versículo que você conhece, segundo as Crônicas 7,14. Você conhece, irmão? Segundo Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua. Amém? Podeis assentar, irmão. Irmãos, eu acho que existe um tempo na vida, não tenho certeza que existe um tempo na vida que a gente é obrigado a fazer uma reciclagem, ou recompor, ou reestruturar, ou repensar sobre a vida. Eu estava pensando sobre nós e principalmente sobre mim e dizendo em meu coração que é preciso reaproximar, porque ao longo do tempo a gente vai deixando as coisas ficar natural. O livro de Crônicas, o primeiro e o segundo livro de Crônicas, foi escrito, irmão, depois do cativeiro. Ele conta a história antes do cativeiro, mas ele foi escrito depois do cativeiro. Há algumas pessoas que acham que foi Esdras e outras pessoas que acham que foi algum escriba. Certo é que ele foi escrito para reorganizar as tribos, que voltou do cativeiro, reorganizar as descendências, a genealogia, porque o povo de Israel era voltado a essa questão de manter cada família existente em Israel, até porque seria da tribo de Davi que nasceria o Cristo, então teria que ter uma linhagem. E eles mantinham isso. Primeiro e segundo Crônicas vai contar praticamente a história de Primeiro e Segunda Reis. Primeiro e Segunda Reis escrito antes do cativeiro. Primeiro e Segunda as Crônicas escrito depois do cativeiro. Para relembrar Israel como era o seu povo. Aí começa contando a história, em Salomão. Então, se você observar a questão por que eles escrevem esse livro, e é uma repetição de reis, você vai encontrar, logo nos primeiros capítulos de Primeiras Crônicas, a genealogia, que muita gente não gosta de ler na Bíblia, né? Passa por cima e não lê completo. Depois que eles contam a genealogia do Primeiros Crônicas aí, você encontra eles falando sobre Davi, aí a questão de Davi, depois Saul, e aí ele vai contando os reis. O que ele está querendo falar sobre reis? Eles falam uma boa parte do livro, conta a história dos reis justos. E os 30% dos livros, ele conta a história dos reis que não foram justos. Destaca muito Judá, porque Judá era o centro mesmo religioso e político de toda a nação. Mesmo depois que as nações se dividiram, virou a tribo do norte e a tribo do sul, mesmo depois da tribo de Israel se dividir em Judá e Israel, mesmo assim, eles continuam com o centro escolhido, Judá, Jerusalém, como centro
específico religioso e político. Apesar que depois há uma discussão sobre a questão de onde adorar a Deus, aí surge Samaria e depois nós contamos essa história. Mas o que eu quero dizer a você nesta noite, que você observa, é que Salomão, Davi teve as suas guerras, não pôde construir o templo, e Davi pega agora e deixa os materiais para o seu filho construir, porque o seu filho não tinha as mãos sujas de sangue. Assim Deus fala com Davi. Ele construirá o templo. Então Davi prepara todos os materiais, a organização, todas as tábuas, ouro, prata, cobre, e deixa para Salomão construir. Salomão constrói 7 anos o templo, 13 anos o palácio. E ele vai e busca a arca do concerto e coloca no templo. No capítulo 6, você encontra Salomão conversando com o povo e com Deus. Salomão fez um púlpito, uma plataforma alta, de aproximadamente 1,5 metro de altura, me parece que também por 1,5 metro de comprimento, assim, é só para ele ficar em cima. E ele coloca no meio, bem no pátio do templo, e ele coloca ali, sobe nessa plataforma. Coloca para mim aí, minha filha. 2 Crônicas 6, verso 12. 6:12. 2 Crônicas 6:12. Isso. Pôs Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, estendeu as mãos. 13. Porque Salomão tinha feito uma tribuna de bronze, 5 côvados de comprimento, que daria 2,5 metros de comprimento, 5 de largura, 2,5 metros de largura, 3 côvados de altura, que daria 1,5 metro de altura, e puseram no meio do pátio, pôs-se em pé sobre ela, ajoelhou-se na presença de todo Israel e estendeu as mãos para o... O que eu quero que você observe, irmão? Está contando a história. Aqui não é o acontecimento real, aqui está contando a história. Como era Israel? Como era Israel antes do cativeiro, antes de se enveredar pelo pecado? Um rei se prostra no meio de toda a multidão, estenda as mãos para o céu e começa a orar. Ele está consagrando o templo. Ele está pedindo a presença de Deus na sua vida. Ele está suplicando que Deus olhe para a construção e para Israel. O que é que o povo está dizendo aqui, irmão? Lembra de como nós nascemos, como éramos. Lembra de como éramos. Como éramos. Olha para mim, irmão. O tempo passa e nós vamos deixando para trás a prática que verdadeiramente nos mantém perto de Deus. As pessoas se enrolam com os afazeres, se enrolam com a vida, e vou falar algo, olha para mim, irmão, nós estamos vivendo momentos difíceis, pesado, guerras, batalhas espirituais, que tem crente que, igual foi o sonho que a irmã teve com a igreja, que nem vê, nem percebe, mas quem é espiritual percebe que a coisa não está fácil, não está fácil. E o escritor de Crônicas está dizendo o seguinte: olha a forma que éramos. O rei Salomão se prostra, estende as mãos para o céu e começa a orar ao Senhor e pedir a Deus que olhe para aquele templo. Olhe para nós. Olha para nós aqui, Senhor. Ele estava clamando, ele estava orando. E ele fala: Senhor, quando o céu cerrar,
Quando o céu cerrar, ou seja, quando as portas fechar, Deus, olhe para nós. Ouve quando nós estivermos clamando. Olha para mim, irmão. Quem era você e quem você é hoje? Como era a sua espiritualidade? Como nós lidávamos com os nossos problemas? Quanto tempo tínhamos para orar? Qual era o tipo de oração que nós fazíamos? Quanto estávamos próximo de Deus? E isso já é a terceira mensagem que eu estou pregando aqui sobre este assunto. Sobre essa questão. Está na hora de olharmos para trás e analisarmos. Nós já fomos melhores. Nós já estivemos em presença de Deus melhor. Nós já estivemos numa posição melhor. Quando nós estávamos melhor, como éramos? Hoje, estamos vivendo uma vida que muitas vezes precisamos recordar. O povo de Israel está dizendo, olha, estamos voltando do cativeiro. E nós só fomos para lá porque esquecemos de Deus. Esquecemos do Senhor. Não andamos segundo os preceitos que era do Senhor. Não estávamos caminhando conforme Deus queria. Nós estávamos olhando para os deuses de prata, de ouro, de madeira, que não faz nada. Nós não olhamos para Deus. Olha para mim, irmão. Você pode que não seja idólatra, mas você perdeu o costume de falar com Deus. Perdeu o caminho do altar. Perdeu a forma do altar. As pessoas perdem família, começa a ver a vida desmoronar, começa a ver o culto ser pesado, começa a ver a família, você olha para a família, não é a mesma família, não é, não, mas agora eu tenho dinheiro, eu tenho casa, eu tenho carro. Tem, mas não é a mesma coisa. Por que não é a mesma coisa? Porque o que faz sentido de tudo é a presença de Deus. A presença de Deus faz sentido de todas as coisas. E o escritor de Crônicas está verdadeiramente trazendo na lembrança como era a vida, como eram eles. Para você ter noção, segundo as Crônicas, segundo as Crônicas 7, versículo 1. Presta atenção aqui para você ver uma coisa, irmão. Ó, tendo Salomão acabado de orar, o que aconteceu? Desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e o sacrifício. E a glória do Senhor encheu a casa. Reestruturar a vida é lembrar, irmão, que houve tempo que você vinha para a igreja e você ouvia a voz de Deus. Que você vinha para a igreja, dobrava o joelho e sentia a presença de Deus. Que você lia a palavra de Deus e compungia o seu coração. E agora parece que o pecado é tão doce, tão enraizado, que mesmo você vindo para a igreja, parece que o pecado é melhor. Você não consegue sair dele. É como se fosse um loop, o tempo todo voltando naquilo que você não queria voltar. Os seus pensamentos são pensamentos que você se preocupa com o seu bem-estar. E nós não precisamos preocupar com o bem-estar. Nós precisamos nos preocupar de como estamos diante de Deus. O bem-estar, Deus cuida. Diante de Deus é outra história. Como a nossa vida espiritual está caminhando. Irmão, quando a pessoa nunca teve, beleza. Quando a pessoa nunca sentiu nada, bom, nunca sentiu, não sabe nada. Mas quando você já viu fogo cair do céu, e você agora se encontra uma nação que chega, está tudo destruído, muro destruído, casas destruídas, templo destruído, tudo desconstruído, palácio destruído,
você se encontra nessa situação. Imagine, quando você lembra de como era a sua vida quando Deus falava na sua casa. O que eu estou tentando explicar para você, irmão, imagine um homem olhar para trás e ficar vendo a imagem de caindo fogo do céu há muitos anos atrás, e que não aconteceu mais em Israel. Você não vê a Bíblia falar mais isso. Você não consegue mais ouvir, mexer nessa mesa, mexer de novo, aqui em cima está horrível. Tem alguma coisa que deu errado aqui, ó, mexer aí, é só voltar à configuração. É bem, melhorou aí, aqui deu uma melhoradinha pouca, mas volta à frente também. Já voltou? Então, irmão, o trem está ruim mesmo. Alguma coisa deu errado. Agora libere ele aqui em cima, esse microfone aqui, ó. É a captação desse microfone. Amém, irmão? Eu já grito, aí se ficar alto você vai explodir. Olha para mim, irmão. A pior coisa para quem já sentiu a presença de Deus é olhar para trás e não sentir mais. Parece que você está vivendo uma sequidão inacreditável. Você olha para um lado e para outro, olha para cima, não sente nada, não vê lágrimas nos olhos, nem sentimento, nem o coração, nada desce à sua alma. Esse era o estado desse povo, o estado deles era uma nação que viu cair fogo do céu. Lá em Acabe, Elias clama a Deus, cai fogo do céu, queima o holocausto. Aqui Salomão, Davi viu a glória de Deus dentro do templo. Uma nação que conseguiu ver a glória de Deus pessoalmente, visível, fisicamente. Agora era uma nação derrubada, destruída, sem nada. Uma nação acabada. Olha para mim, irmão. Mas só aconteceu isso porque não ouviram a voz de Deus. Não escutou o que Deus estava dizendo. Segundo as Crônicas 7, versículo 2. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Imagine um local que você chega e Deus está tão presente que você não pode entrar lá. Se você acompanhar os passos da nação de Israel, você acompanha os passos criados por Moisés, que vinha no deserto vendo a glória de Deus, e todo o povo vendo a glória de Deus. Você começa a ver Deus entrando nas guerras de Israel, e a Bíblia fala claramente que o povo não guerreava e ganhava a batalha, porque Deus estava presente lá. Você começa a ver a palavra falando que quando ele fala com Josafá assim: vocês não vão precisar guerrear, vocês só vão cantar. Leva os levitas e coloca lá em cima do monte e coloca eles para louvar. E ele fala: Senhor, e aí? Quando vocês ouviram os passos nas copas das árvores, sou eu guerreando por vocês. Então você vê essa nação que começa a conviver com Deus presente, essa nação que olha para cima e vê o céu se abrir, vê a glória de Deus, cai fogo do céu, queima o holocausto, cai fogo do céu, acende o holocausto no templo, e você percebe isso, e agora essa nação está miseravelmente acabada, destruída, jogada, e ela olha para trás, escreve
relembra o povo o que era realmente a glória de Deus. Versículo 3, todos os filhos de Israel vendo descer fogo e a glória do Senhor sobre a casa, fizeram o que, irmão? Se encurvaram com o rosto sobre o pavimento, adoraram e louvaram ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia ou benignidade dura para sempre. Louvado seja o nome de Jesus. Imagine esse povo, imagine esse povo agora parado, olhando para a cidade deles totalmente destruída, que não tinha mais nada, que agora estava acabada, queimada, sem nenhum fundamento, templo destruído, tudo acabado. O que esse povo tinha em mente, irmão? Esse povo, dentro deles estava um desalento e um desânimo muito grande. Olha para mim, irmão. Quem um dia esteve diante do altar, do trono de Deus, não consegue viver no mundo, muitas vezes fica na igreja, triste, abatido, porque não consegue levantar. Deixa eu dizer uma coisa para você: levantar é mais difícil do que começar, mas não é impossível levantar. Por quê? Por que levantar é mais difícil? Porque quem levanta sabe dar valor, irmão, sabe dar valor. Se um dia você esteve na glória de Deus, um dia se você esteve lá, você não consegue viver sem voltar para lá. É a mesma questão do filho pródigo. Sai da casa do pai e olha para trás e fala: na casa de pai tem. Amém, irmãos? A frequência está cruzando uma frequência, mas é aquele negócio que eu falei, eu ensinei isso uma vez, depois eu ensino de novo. Hoje eu estou com paciência, depois eu ensino de novo. Olha para mim, irmão. Aí por que a escrita desse livro? Há possibilidade de você mudar a sua vida espiritual. Chega de ser morto, irmão. Você foi melhor, lembra disso, você foi melhor. Houve um tempo que Deus falava com você, que Deus falava na sua casa, na sua vida, na sua família. Houve um tempo que você ouvia a voz de Deus, que houve um tempo que você sentia a presença de Deus. O que eu quero dizer para você nesta noite? Que eles aqui começam a dizer qual era o caminho para chegar aonde era necessário. É exatamente, segundo as Crônicas 7, verso 14. Põe lá, minha filha. Se é um termo condicional, se o meu povo que se chama pelo meu, primeira questão que você entende no texto: por mais miserável que o homem esteja na presença de Deus, se um dia ele aceitou Jesus, ele vai continuar sendo povo de Deus. Traz o outro microfone aí, meu filho, que essa aqui já entrou na tua frequência. Sabe o que é, irmão? É porque tem que chegar todo dia antes, colocar as frequências tudo no lugar, testar a frequência. E aí quando não dá tempo de fazer isso, acontece esse problema. Dá o da Beth aí. Qualquer coisa eu pego do Júnior, que ele não pega frequência nenhuma. Amém, irmão? Agora melhorou, foi de tudo, né? Se já estava ruim, ficou pior. Não por causa que a voz dela é assim. Dá um som a mais aqui que melhora, irmão. No meio de 10 microfones, se não tiver um, não tem que orar para o diabo ir embora. Olha para mim, irmão. Por mais ruim que o povo esteja, olha que Deus fala: se o meu povo, quem? Se o meu, isso é privilégio, rapaz. Isso é privilégio. Quem está falando isso aqui já é Deus, não é Salomão mais, não é ninguém. Deus falou assim, ó: se o meu povo. Coloca o versículo 12 aí, para que o povo entenda. Põe 12, 7, 12. De noite, vem comigo, irmão. Noite apareceu o Senhor a Salomão e disse:
ouvi a tua, escolhi para mim para a casa de sacrifício. Quem é que estava falando? Aí no versículo 13, põe o versículo 13. Se eu cerrar, de modo que não haja chuva, ou ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o povo, se eu permitir que chegue a miséria aí, se eu permitir que chegue, ainda assim há uma saída. Versículo 14. Se o meu, que se chama pelo meu, para aí, irmão. O texto é específico. O meu povo, que as pessoas olham para eles e diz: povo de Israel, povo de Deus, povo do Deus Altíssimo, que se chama pelo meu nome. Olha, irmão, se o meu povo, que é algo que eu acho incrível, é quando Deus toma posse. Meu povo, meu. Ele está dizendo: eu que fecho a porta, eu que cerro o céu, eu que proíbo, eu que faço tudo. Mas se o meu povo, o poder de abrir o céu está na sua vida. O poder que faz o céu se abrir e Deus abençoar as pessoas está na sua vida. Por quê? Olha a condição: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar aí não é fingir, não. Humilhar aí é colocar a cara no chão e jogar terra na cabeça, é o sentido da palavra. Humilhar aí é olhar para si e dizer: sou miserável, pobre, cego e nu. Humilhar aí é reconhecer que é pecador e que não tem nada. Humilhar aí é reconhecer que é pobre, tem dependência inteirinha de Deus. O que é que ele está dizendo? Se o meu povo reconhecer, quem é eles, e fazer o que, irmão? Hoje eu ia falar com vocês só sobre oração, mas aí depois eu resolvi mudar o texto. Que a Bíblia tem várias orações. Oração é algo extraordinário. Eu acho a oração uma arma poderosa. Porque a oração é a única questão que há possibilidade de falar com Deus. Não tem outra arma, outra força, outra maneira. É a única forma que tem de conversar com o Altíssimo. É algo poderoso, irmão. Isso é para quem sabe fazer isso. É para quem sabe. Orar é uma arte. Todos oram. Deus ouve a todos, mas Deus não responde a todos. Isso é engraçado, né? Deus ouve a todos, todos oram, mas Deus não responde a todos. Parece que tem pessoas que falam diferente diante de Deus. Isso é normal. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, reconhece, irmão. Tem pessoas que não reconhecem a miséria que é. Está ruim, está acabado, está destruído. É porque eu acabou. Porque eu já era, irmão. Porque agora, ou nós aceitamos a boa e perfeita vontade de Deus, ou muita gente vai entrar no inferno, irmão. As coisas vão funilando e parece que a igreja não enxerga isso. E hoje eu vim determinado a falar com você. A palavra orar é falar com Deus. É a única opção que você tem dentro de casa de chamar Deus. A única. A única. É a única opção que você tem de chamar Deus e dizer: eu quero que o Senhor venha na minha casa. Eu quero que o Senhor me ouve na minha casa. Você vê, oração é uma arma tão poderosa que você ora aqui e Deus responde nos Estados Unidos. Responde na Bélgica.
responde no Japão, você ora aqui e Deus responde do outro lado do mundo. A palavra que tem depois de orar é me buscar. A palavra me buscar aí no texto é a palavra procurar. É eu procurar aonde está. Então não é orar, é anseio. Já viu aquela necessidade? A Bíblia fala isso aqui. Davi fala muito sobre isso. Quem aqui já teve sede extrema de ficar procurando água? Você já teve sede de ficar procurando água? É essa sede. Porque quando você está com sede, nada sacia. Nada. Tem que ser? Tem que ser? Tem que ser água. Quando o seu corpo está com sede, só a água sacia. Essa palavra buscar aqui é a ânsia pela presença, é a vontade de encontrar Deus, é a necessidade. Eu não sei se você já teve isso, eu já tive isso, aquela vontade de pegar e descer Deus do trono e dizer: eu preciso falar com o Senhor. Esse procurar aqui, irmão, é a mesma situação de Moisés, quando Deus fala assim: Moisés, eu não vou, que o povo é pecador, e Moisés diz: Senhor, mas o Senhor prometeu, mas eu vou mandar um anjo. Ele falou: mas eu não quero. Mas o meu anjo vai diante de vós operando, mas eu não quero. Se o Senhor não for, eu não saio daqui. Aí ele falou assim: não, mas eu vou. Ele falou: agora eu tenho que ver o Senhor. O texto lá é claro, ele diz: mas agora eu quero ver o Senhor. Porque ficou uma dúvida, se vai o anjo ou se vai o Senhor. Mas se o Senhor vai, eu quero a presença. Mas não, agora eu quero ver. Ah, Moisés, você quer ver? Você vai me ver pelas costas. Olha para mim, irmão. Essa procura, essa vontade. Se você não tem vontade de ter Deus, o que esse texto está dizendo? Quando as coisas estiverem difíceis, quando a sua vida estiver em problema, quando cerrar o céu, quando tudo der errado, e se você lembrar que é meu povo, voltar para mim, orar, buscar a minha face, converter dos seus maus caminhos. A palavra converter aí é mudar de atitude comportamental. Não é falar, não. Ah, Senhor, eu não faço mais. Não é isso. Ah, Senhor, eu não vou falar isso mais. Não é isso. É não fazer mesmo. É mudar de atitude totalmente. O termo converter é mudar de caminho. Você está indo à esquerda e você fala: não vou mais, vou para a direita. O termo converter aqui é esse texto. É você olhar para você e falar: eu não quero andar dessa forma nunca mais. Aí Deus está dizendo o seguinte: eu ouvirei do... Ele está falando para Salomão. Salomão, se esse povo fizer isso quando eles estiver jogado, quando eles estiver em cativeiro, quando eles estiver em pecado, quando eles estiver vivendo na miséria, se esse povo converter dessa forma, eu vou ouvir a oração deles. A nossa vida precisa tomar um rumo diferente, irmão. Eu não sei até quando você vai se satisfazer. Hoje eu estava pensando uma coisa, e eu não posso pensar muito, né? Mas eu pensei um pouquinho. Você pode olhar para você e falar: não, a minha vida está sossegada. Talvez o diabo está deixando a sua vida bem sossegada, porque sabe que do jeito que você está, não precisa ele mexer mais. Porque se você estivesse incomodando a ele, você estava na guerra. Se tudo está só tranquilo, pode ter certeza que algo está errado, irmão. Porque aqui na terra nós vamos viver de guerra, hein? De guerra, hein? De guerra, hein? Então, se nós vamos viver de guerra em guerra, nós vamos precisar que Deus nos ouve. Quero pedir a você: olhe para a sua vida e reestruture a sua vida.
ainda há tempo de você voltar e olhar e dizer: olha, eu já fui melhor, minha vida já foi melhor, eu já estive em uma posição espiritual melhor, eu já estive em uma posição diante de Deus melhor, e eu preciso voltar àquela posição, àquela altura. Eu me lembro uma vez que eu estava passando um problema e eu falei com Jesus, foi aqui nessa igreja. Falei: Jesus, eu não dou conta mais, então vamos fazer o seguinte: o senhor me arruma uma profissão boa, ou deixa eu voltar para a minha profissão normal, e eu vou deixar de dirigir igreja, dar esse negócio para os jovens, para outra pessoa. E eu preciso que o senhor, por favor, me permita trabalhar, ou montar um negócio, e eu vou deixar a igreja. Porque eu sou bem direto, tem crente que é fraco, eu não, já vou falar assim: é assim, se o senhor fizer, é isso que eu quero. Aí quando foi à noite, eu tive um sonho, irmão, que eu estava no pináculo de um monte tão alto, mas tão alto, que eu olhava para baixo assim e via as árvores bem baixinhas, só aquela coisinha, eu olhava assim, olhava do outro lado, e dentro de mim uma voz falava assim: dá para descer? E eu falava: não dá. Ele falou: pois é, não dá para descer. E eu falava: Senhor, mas... E olhava, eu nem mexia, porque o local que eu estava era muito pequeno, o ambiente era pequeno, não dava para mexer. Mas quando eu ia falar, queria descer, Deus falava assim: dá para descer? Olha. E eu olhava, e olha que eu tenho fobia de altura, irmão. Eu tenho medo de altura, né? Não é que eu tenho medo, é quando eu fico numa posição muito alta, minha cabeça começa a rodar. E eu falava: não dá para descer, eu vou ter que ficar aqui. Aí eu ficava bem imóvel, com medo assim, se eu vacilar. Quando eu acordei, eu falei: não, Jesus, pode deixar sem profissão mesmo, nós vamos ficando por aqui, né? Sei lá, se eu caio daqui de cima, é melhor eu ficar quietinho no lugar que eu estou mesmo, tá bom, tá perfeito, eu não vou contradizer ninguém. Olha para mim, irmão, você ainda é povo de Deus. Se o meu povo, você ainda é povo de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu, vamos colocar de pé. Se a igreja do Senhor orar, as coisas mudam. As coisas mudam. Se a igreja do Senhor orar, tudo vai mudar em nome de Jesus. Mas essa é a igreja? Essa é a igreja? Levanta pela madrugada, irmão. Sai da sua cama. Deixa de ser preguiçoso. Sai da cama. Vai para um local específico. Dobra o seu joelho. Fale com Deus 1 hora seguida. E você só fala assim: Senhor, eu quero te encontrar de novo. Eu quero voltar a ter com o Senhor aquelas mesmas visão de ver fogo descendo do céu, queimando o holocausto, queimando o sacrifício. Eu quero voltar a sentir o Senhor na minha vida. Quem pode orar aqui, irmão? Eu quero nesta noite que você peça perdão para Deus. Mas por favor, seja honesto. Seja honesto. Não vai tentar ludibriar. Caiu lá, irmão. Vê quem caiu lá. Senhor Jesus. Quem perdoa é o Senhor. Quem sara é o Senhor. Quem elimina é o Senhor. E nós estamos aqui confessando as nossas misérias, os nossos pecados, pedindo ao Senhor que perdoe-nos, ó Pai, nesta noite. Perdoe os nossos pecados, apague as nossas transgressões, apague o mal que nos cobre, Senhor, apague o mal, Senhor, que tem atrapalhado a nossa vida, que tem, ó Pai, tentado eliminar do nosso coração a sua presença. Deus, lava a nossa alma, lava o nosso espírito, lava a nossa vida, lava a nossa família, lava a nossa casa, lava onde nós formos. Torna-nos, Senhor, um vaso novo.
nos coloque no caminho, nos ajude a andar no caminho, nos faz seguir no caminho, nos dê, ó Pai, paciência e tranquilidade para andar no caminho, nos dê estrutura para viver no caminho, Senhor, nos ajude a seguir em nome de Jesus. Só o Senhor pode perdoar os nossos pecados. Só o Senhor pode perdoar a nossa vida. Só o Senhor pode perdoar a sua igreja. Perdoe o seu povo. Perdoe o seu povo. Em nome de Jesus. Amém, irmão?